Mateus, capítulo 8. 22 anos, 23 anos, mais ou menos, de colesterol. Altíssimo. Eu estou falando para você de 190, de 200, estou falando de 260, 230, 270 de colesterol. HDL? HDL. Não, HDL é o outro. LDL. Ouça a palavra e crie, preste atenção. João, vamos ler lá o texto sagrado. Entrando Jesus em Cafarnaum, obrigado. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e lhe dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Vamos estudar versículo por versículo. Os dois primeiros versículos, põe um para mim, filho. Jesus, o 8, né? O 5, desculpa, o 5. Eu quero que as pessoas acompanhem aqui um por um. O 8, 5. Mateus 8, 5. Põe para mim, por favor. Fecha isso aí, põe o 5. Aí, vai. Volta. Jesus entrou numa cidade chamada Cafarnaum. A Bíblia diz que logo se aproximou dele uma pessoa. Então, o que é necessário para você ser atendido por Jesus? Veja, Jesus iniciou a sua entrada em Cafarnaum, que era uma cidade muito incrédula. As pessoas daquela cidade eram muito soberbas, eles eram muito altivos de espírito, e muitos deles não acreditavam que Jesus era Messias. Mas a Bíblia diz que chegou junto de Jesus um centurião. Vamos pegar quem era esse homem. Primeiro, que ele não era judeu, então ele não era patriota de Jesus. Segundo, que eles eram vistos pelo povo como inimigo, porque Roma dominava em Israel. Era uma época que o Império Romano dominou o mundo todo. Foi a força do Império Romano. Então Roma também chegou em Israel e forçou os israelitas a pagar impostos para eles. Então o judeu via um centurião, que nesse caso, essa palavra significa um capitão de guerra, um major, um oficial, um tenente, que dava ordem, tanto para os seus soldados, e dava ordem também para os israelitas. E se não obedecesse, apanhava. Se não obedecesse, era preso. Então ele era um homem mal visto pelos judeus, um estrangeiro, e que dominava no país de origem das pessoas. Então eles não eram muito bem vistos. Só que o interessante é que quando Jesus entra em Cafarnaum, ninguém foi falar com ele, a não ser esse homem. Então isso significa o quê? Prontidão. Eu preciso ter prontidão para chegar até Jesus. Porque assim que Jesus entrou na cidade, o centurião, a Bíblia diz, chegou junto dele. Sabe aquela pessoa que quer ficar perto de você, porque sabe que você representa para ela? Sabe aquela pessoa que não abre mão da sua amizade, não abre mão do seu carinho, não abre mão do seu conselho, não abre mão, sabe, do que você faz por ela? Foi isso que o centurião fez. Primeiro passo para ser curado: eu preciso reconhecer que ele é Deus. Ele tendo essa atitude, a Bíblia diz que ele chegou rogando-lhe, continua vindo, e dizendo: Senhor, já chamou Jesus de Senhor. Enquanto o povo chamava Jesus de ladrão, de enganador, que ele expulsava os demônios por Beelzebub, um romano estrangeiro chama Jesus de Senhor. Com essa palavra e com a atitude dele de chegar junto, ele reconhece que Jesus podia resolver o problema dele, que na verdade não era dele, mas ele estava ali buscando por aquele problema de alguém. Então o primeiro passo é você crer que Deus pode fazer na sua vida o que você não viveu até hoje. Porque a prontidão desse centurião me chama a atenção. Ele chega junto de Jesus, ao ver Jesus entrar na cidade, ele chama Jesus de Senhor, ele roga a Jesus, ele diz palavras a Jesus
olha idade, ele não olha nada, ele olha a prontidão da pessoa. E como esse centurião se prontificou a buscá-lo, então ele é bem. Primeiro passo para receber a cura, eu preciso reconhecer quem é Deus na minha vida. Porque se a gente contar esse testemunho para um entrego, ou para um médico, para uma médica, um especialista, ele vai falar assim: não, você tomou um remédio certinho, você está curado. Mas ela toma remédio já há 23 anos. Ele nunca tinha sido curado. 23 anos, 22, tomando remédio. Exatamente, um comprimido todo dia, sem falhar. Teve esse momento que a pastora foi para a oração. Ela fechou a porta do quarto, foi para o joelho, ela falou assim para mim: eu fiz essa oração chorando. Eu chorei, eu falei: Senhor, eu quero minha cura, eu preciso dessa cura, não aguento mais isso. Então essa atitude de reconhecer Jesus é o primeiro passo. Depois, ele vai falar qual era a situação de uma pessoa que ele gostava. Veja que ele pediu um milagre para ele. E a pastora ainda foi usada por Deus para falar aqui no testemunho. Tem hora que você tem que orar por você, jejuar por você. Mas ele não foi fazer isso por ele. Olha lá, o meu criado jaz em casa. Essa palavra jaz, pega para mim, senhora, por favor. Ela significa jaz, é morto. É como morto. Era a situação desse criado. Criado, um funcionário nesse caso, que trabalhava na casa do romano, do centurião. Então, ele era um homem de posses, um homem de autoridade, um homem de dinheiro, um homem de poder financeiro. Ele podia muito bem deixar o criado dele parado. Se fosse as empresas dos dias de hoje, sabe o que elas fazem? Afasta e põe na caixa. Senhor, a pessoa está doente, não está produzindo, afasta, né? Depois de 15 dias, 14 dias, né? Entra na caixa e fica lá afastado. Só não manda embora porque sabe que tem processo. Então, segundo detalhe, ele era um patrão que se preocupava com seus funcionários. Então, ele não vai pedir nada para ele. Então, ele tem um sentimento chamado compaixão. Ele se compadecia quando alguém estava mal. Então, ele vai pedir para Jesus um milagre não para ele, mas ele vai pedir o seu criado. Agora, qual era a situação do seu criado? Quero que você pegue comigo os 3 tópicos que a palavra apresenta. Primeiro, ele jaz em casa. Jaz, dê a definição. Jaz significa estar deitado ou prostrado, estar morto. Já significa estar deitado, prostrado, estar morto. Se usava muito essa palavra na época de Jesus, jaz. Tanto que você vai no cemitério visitar lá o túmulo de alguém, está escrito assim: aqui jaz fulano, aqui jaz Beltrano. Não é isso que está escrito lá na plaquinha? Porque significa mesmo morto. Então, a aparência daquele criado é que ele ia morrer. Não tinha o que fazer com ele. A medicina não pode fazer nada. Nem o dinheiro que o centurião tem, também não. Segunda situação, ele estava paralítico. Então, por isso a gente entende que a palavra jaz é relacionada com paralítico, porque é o estado de quem está morto, o estado de quem está prostrado diante de uma situação e não pode fazer nada para sair daquela situação. Só que tem um detalhe. A terceira situação é que ele estava violentamente atormentado. As pessoas não falam dessa parte. Porque esse trabalho aqui, Carol, Mateus, vocês que são dessa área, vocês têm que perceber isso na vida da pessoa. Porque geralmente a enfermidade faz a pessoa ficar atormentada. Porque ela fica mal de mente. Ela fica. Isso não sai da minha vida. E ela começa a ficar nervosa por causa daquilo. Fica irritada, a pessoa fica irritada, fica doente, às vezes trata até mal as pessoas. Não sabe nem como resolver o problema. Então veja que a doença, no caso, trouxe na vida desse homem problemas neurológicos, psicológicos, mentais, porque o centurião relata que ele vivia violentamente atormentado, ou seja, não era aquela pessoa que ele conhecia. Então a doença, ela traz, se a pessoa não tomar cuidado, problemas psíquicos, psicológicos, e ela vai se consumindo por aquilo. Ela estoura, às vezes fica nervosa, se irrita, né? Às vezes a pressão no dia a dia, a pressão do trabalho, a pressão
Então você fica meio que naquela pressão. Então esse homem tinha 3 problemas. Ele estava jaz, como morto, paralítico em cima da cama e atormentado. Então eu quero te dizer que os 3 têm cura. Para quem está morto, para quem está paralítico e para quem está atormentado. Então veja, filhos, que o centurião praticamente fez uma consulta com Jesus, cara. Ele falou o estado do criado. Eu acredito que ele não conseguiu levar o criado lá. Eu acredito que pelo estado que ele viu o criado, ele falou, não tem como levar esse homem daqui. Mas se eu for lá, se eu usar a minha fé, se eu pedir para Jesus por ele, vai resolver. Então, o que esse centurião tinha? Muita fé. Muita fé. Fé para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Não só para se ajudar, mas fé, a fé dele era tanta que atingia quem estava do lado dele. Então essa era a situação, o quadro era esse. Nos dias de hoje, essa pessoa ia chegar no consultório, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o médico, vai fazer um tratamento, vai tomar remédio para ele. Sim ou não? Porque ele estava violentamente atormentado. Talvez ele estaria já no manicômio. Então, o centurião teve sensibilidade de perceber e dar os detalhes para Jesus. E você precisa perceber os detalhes que está acontecendo com você. Se esse mal está te trazendo um problema até na mente, ao ponto de você não acreditar mais, ou até duvidar, ou até falar, Senhor, eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais. É genético, é maldição hereditária. Não tem jeito. Jesus não olhou nada disso. E o centurião também. Continua. E Jesus lhe disse, aqui está o que Jesus faz. Eu irei e lhe darei saúde. Se tem uma coisa que o Senhor quer te dar, é saúde. Saúde abençoada, saúde completa, saúde psíquica, saúde no corpo, saúde na alma, saúde nos pensamentos, saúde em todas as áreas da vida. Jesus disse para ele, eu vou lá, eu vou dar saúde para ele. Então peraí, se Jesus disse que ele dá a saúde, então por que eu, você, não podemos receber a saúde plena, a saúde completa, desde que você somente acredite? Veja que Jesus falou, eu vou lá, mas aqui tem um outro detalhe, no próximo versículo. Pode olhar para você. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Essa é uma das palavras mais marcantes para a minha vida. Porque qual é o segundo passo da minha? Para a pessoa receber a cura. Nós falamos lá no início da pregação que você precisa reconhecer quem é Deus. Sabe qual é o mais difícil? Você reconhecer quem você é. O que o centurião disse para Jesus? Eu não sou digno, Senhor, de te receber na minha casa. Sabe o que ele quis dizer? Eu sou muito pecador. Eu sou muito fraco. Te receber na minha casa, Senhor, eu não tenho dignidade para te receber. Sabe o que significa isso? Esse homem reconheceu que ele precisava, mas muito de Deus. E que ele não batia no peito para dizer assim, eu sou santo, eu sou limpo, eu não tenho pecado, eu não tenho sujeira, eu sirvo a Deus não sei quantos anos. Jesus não quer saber. Deus quer saber como você se vê diante dele. Essa resposta do centurião, eu quero que você entenda que ele era um homem politicamente influente, militarmente falando. Ele era lei, ele mandava e desmandava, ele prendia e soltava quem ele queria, ele fazia o que ele queria.
debaixo das ordens superiores, é claro. Mas você vê aqui uma humildade, uma simplicidade, um reconhecimento de quem ele era. Então a pessoa, para receber a cura, na minha opinião, ela tem que receber, ela tem que perceber, ela tem que falar, ela tem que se expressar para Deus de um jeito assim, Senhor, olha, só o Senhor pode me tirar disso, 100%. Porque eu vivi 23 anos com colesterol alto, que bateu já teve vezes que bateu mais de 260. E hoje está em 160. E o normal parece que é até 190. Está abaixo ainda do limite. Então, se a pastora não tivesse ido para a oração e falado, Senhor, chorando, não aguento mais, eu vou abrir um jejum, Senhor, de tantas horas, não vou comer nada, Senhor, pela minha vida, pela minha cura, porque eu não sou nada. Então você vê um homem autoritário, que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha influência, chegar diante de Jesus e falar, eu sou digno. 500 debaixo do poder. Eu imagino a casa desse homem. Ontem a gente estava numa região, fazendo entrega da Granja Viana. Meu Deus. A gente entrou em condomínios que você vê casas, que você fala assim, essa casa deve valer uns 5 milhões. Falei, Senhor, onde nós estamos? Onde o Senhor pôs a gente? Sabe, então eu imagino a casa desse homem. E ele falou que ele não era digno para receber Jesus na casa dele. Isso mexeu com Jesus. Porque ele mostrou para Jesus que ele era um homem influente, que ele vai falar já, ele era um homem de autoridade, ele era um homem que punha leis na sociedade, e o povo obedecia. Mas ao mesmo tempo, ele se pôs diante de Jesus e disse assim, Senhor, eu sou muito pecador, eu não tenho dignidade, nem para falar com o Senhor, nem para te receber na minha casa. E Jesus disse, eu vou lá. Ele falou, não. Diz uma só palavra. Aí que está a diferença. A fé desse homem era que Jesus falasse, dissesse uma só palavra. O criado dele ia ficar curado na mesma hora. Continua. Pois também eu sou homem sob autoridade. Essa palavra sob significa debaixo. Pus um vaso sobre a mesa, embaixo da mesa. Pus o vaso sobre a mesa, em cima da mesa. Então ele usa o sobre. Então ele está se colocando primeiro debaixo. Olha lá. Eu sou homem sob autoridade. Ou seja, eu tenho gente que me dá ordens. E eu sei obedecer. Eu sei cumprir. Eu sei. Então ele está falando aqui agora da obediência. Ele está dizendo, eu sou obediente. Eu sei obedecer mesmo sendo influente. Então presta atenção. Você precisa ter esse conceito do que é autoridade. Nós precisamos ter conceito de autoridade. Quando alguém que é autoridade falar alguma coisa para nós, não tem como a gente ser rebelde. Porque ele fala isso. Ele está exemplificando como ele vivia. Ó, eu sou homem sob autoridade. Ou seja, eu tenho gente que manda, que dá ordem para mim. Mas também tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu criado faz isso, ele faz. Ele está falando tudo isso para dizer assim, ó, Senhor, eu sou obediente. Eu sou obediente. Eu sei da ordem, mas eu sei obedecer. Então, se você juntar a fé desse homem com a relação que ele tinha de autoridade dentro dele, vai mostrar para você, para mim, para nós, que o milagre veio por causa dessas características que ele tinha. Reconheceu quem era Jesus, reconheceu quem ele era, sabia usar a autoridade, mas sabia obedecer. Captaram até aqui a mensagem. Continuando. Aqui que está. O que interessa para Deus é o que você fala e o que você vive. Porque Jesus ficou maravilhado. E maravilhou-se disso Jesus ouvindo. Desculpe, maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que seguiram: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele está dizendo que
estrangeiro que não é israelita conseguiu professar uma fé maior nele do que ele não viu em ninguém até ele morrer. Então, Jesus vai exemplificar, ele vai mostrar, ele está dizendo para nós que o que maravilhou a ele foi a fé. O carro-chefe. Veja que Jesus não relata outra palavra tão importante na sua declaração. Ele vai falar fé. O final é fé. Ele falou assim: tanta fé, bastante fé, bastante crer, sem dúvida. É isso. Quando a pastora desceu na oração uma vez, eu não estava em casa, nem sei que essa oração. Estou sabendo agora. No carro, ela me falou, fez uma oração chorando, pedindo: Senhor, me cura, me livra desse mal que eu carrego comigo 20 e tantos anos. Eu não quero sofrer com isso. Tanta fé, tanta fé. E ao mesmo tempo, Jesus disse que essa tanta fé não precisa ser maior do que um grão de mostarda, que é a menor da semente, que gera a maior das hortaliças. A folha de mostarda é muito grande. Então, o empenho da sua fé vai trazer para você o sobrenatural da sua vida. Se tratando na área de cura, então, as mulheres ouviram aqui: você que sofre com enxaqueca, você que sofre com dor de cabeça, colesterol, seja o que for, olha lá. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. 11 filhos. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está dizendo: aqui em Israel eu não achei gente que crê desse jeito não. Mas virão tantos povos de tantos lugares que vão ter acesso às mesmas bênçãos que Abraão teve, Isaque teve e Jacó teve. Então o que ele está dizendo? Que a sua fé, isso tudo significa o acesso a tudo aquilo que esses homens viveram. Poxa, o Senhor já tem acesso a viver as promessas de Abraão? Tem. Porque ele esperou 100 anos para ser pai, mas tem. Você tem acesso a viver a mesma vida de Isaac? Tem. Você tem acesso a viver a mesma vida de Jacó? Tem. Através. Então Jesus está dizendo: vai vir muita gente ainda. Vai ter muita gente pelas igrejas aí que vai professar a mesma fé e vai viver o milagre. Vai ter muita gente na África, no Brasil, onde for, vai viver o mesmo milagre. Vai se assentar na mesa. E se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, significa: eu também tenho direito a salvo. Eu vou ser curado. Eu tenho o meu problema curado, resolvido, abençoado. Quem está vendo? Estão entendendo? Você precisa usar sua fé mesmo. Muita fé. Tanta fé. 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui o Senhor está falando para aqueles que tiveram a oportunidade de ser salvos, de crer na palavra, não querem saber nada de Jesus. Não querem saber. Ele está falando dos próprios judeus, que tinham disponível todas as bênçãos para eles, mas eles negaram. Eles não aceitaram. Estão esperando vir o Messias até hoje. Continua. Incredulidade, né? Esse versículo fala de incredulidade. Então, o que é contrário de fé? Incredulidade. Então, toda vez que você não crê, toda vez que eu não creio, eu sou incrédulo. Toda vez que eu duvido, eu me torno incrédulo. Então, tira a dúvida da mente, porque é na mente que ela começa. Tira ela da mente. Porque se você tirar a dúvida da mente, ela não vai estar no seu corpo, porque a mente não vai estar dúvida. Então, se você na sua mente você acredita, você sabe quem você é no mundo espiritual, você sabe o tamanho que você tem do seu Deus, pela mente você vai ver. Então, por que esse povo foi deixado de fora de Jesus falou? Porque eles não creram que Jesus era o Messias. Então, por isso eles ficaram lá de fora. Mas um capitão de Roma, um estrangeiro, um cidadão romano, um militar, um oficial creu e recebeu o milagre. Nem para ele foi criado. Quer ver? 13.
uma coisa. Você realmente quer. Nem precisa ir na sua casa, você não quer. Pode ir. O seu criado já está cheio de saúde. Você tem. Jesus está sublinhando. Os irmãos sublinhando aí, né? Sublinhando aí, né, meu caminho? Está sublinhando aí? Jesus sublinhou. E como crente de ser. Jesus tem a chave. E quando esse homem deu acesso a essa chave, Jesus soltou a palavra. Vai, pode ir para a sua casa. E só que Jesus explicou. E como crente. Então, a chave é a não dúvida. Vou trocar a palavra que vai ficar muito repetitivo toda hora. Crente. Não dúvida. Então, faz o seguinte, façamos o seguinte. Tiremos essas duas palavras do nosso dicionário mental. Incredulidade, dúvida. Tira isso. Passa a viver sem essas palavras no seu dicionário mental. Você vai abrir o dicionário físico, ele vai estar lá. Você vai abrir na internet, vai estar lá escrito. Mas a sua mente não pode. Incredulidade não pode fazer parte da nossa vida. E dúvida também. Então Jesus declarou muito forte: como crente, te seja feito. E dizer amém. Assim seja. E naquela mesma hora, o seu criado sabia. Por quê? Porque com certeza o Senhor, o centurião lá, quando chegou em casa, deve ter perguntado. Imagina a cena, né? Vamos fazer um teatrinho. Ele abriu a porta da casa, ele já sabia que o criado dele ficava naquela cama, doente, paralítico, jaz, perturbado, violentamente atormentado. Aí Jesus, o centurião entra na casa, o criado andando. Oi, tudo bem? O senhor está onde, meu senhor? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu imagino o centurião. Senta aqui na mesa e vamos comer um negocinho. Mas como que aconteceu com você? Aí não sei, uma meia hora atrás eu levantei da cama, senti vontade de comer, fiz minha roupa, estou fazendo os trabalhos aqui. Tem mais alguma coisa que eu vou fazer? Não, tá bom. Imagina o centurião olhando. Meia hora atrás? Peraí, foi quando Jesus falou que eu vim para casa. Estava tudo certo, já que eu criei. Você já imaginou? O que esse homem viu? Porque eu acho que o criado não tinha condições de fazer uma oração. Porque ele estava violentamente atormentado. A pessoa que está atormentada não consegue nem olhar. Se ela não parar um pouco e ela não fizer um reset na mente dela, sabe quando você reseta? Né? Vamos falar mesmo, mais que reset, é o outro. Como que é? Quando faz a limpeza? Formate. Tem que dar uma formatada na mente. Apaga tudo. Tira tudo do HD. Tira do HD. Joga na lixeira, mas apaga a lixeira. Porque se você deixar na lixeira, vai ficar. Você tem que entrar lá na lixeira, tirar tudo da lixeira. Aonde que é a lixeira? A lixeira é um lugar da mente que cabe os pensamentos ruins. Você tem que apagar, formata tudo, tira da lixeira, tira de tudo. Minha mente a partir de hoje vai ser outra mente. Era assim que esse homem vivia. Imagina a pressão que o governo de Roma exercia sobre ele para ele matar judeu, cobrar judeu, bater judeu, mandar judeu preso. E ele conseguia administrar tudo isso. Então ele também tinha pressão. Não é só nós nos dias de hoje que temos pressão. Os homens daquela época tinham pressão também. Mas ele sabia viver na pressão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: administra a pressão. Aí, esse é o segredo. Administra a pressão. Eu estou isso, eu estou tudo isso. Pressiona, e é isso e aquilo. Administra a criatura. Seja um bom administrador. Seja uma ótima. Porque só vai fazer bem para você. O benefício que recebe para você. Se você deixa te influenciar, você sofre. Imagine a pressão do general nesse centurião,
quero tantos caras presos hoje. Entra na cidade, bate de chibata neles. Vai na casa que você tem, manda os cobradores de impostos receber. Terra muito crescida. E mesmo assim ele arrumou um lugar na agenda dele de pedir ajuda para Jesus que não foi para ele. Então, o segredo é você administrar. Eu sei que é muita bancada, que você é muito pressionado, que você recebe força negativa de muitos lados, diabo, pessoas, chefe, patrão, marido, esposa, filho, filha, aquela coisa. A pastora hoje estava lá no 11 horas da noite. Eu fico imaginando assim, esse vizinho nosso, ouvindo o barulho dessa máquina 11 horas da noite. Essa mulher não estava para ligar essa máquina. Mas a hora que nós chegamos no serviço, vai um pouquinho antes aí, faz mercado, vai comprar e buscar filho não sei aonde, e faz isso, ainda vai fazer janta, aquela coisa toda. Tudo é uma questão de você se readaptar ao que você está vivendo. Se você é um cidadão que consegue se readaptar e trabalhar com adaptações, você vai arrebentar. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim, se adapta. Se adapta. Amém? Tem que se adaptar, gente. O mundo mudou muito. A gente tem que estar vivendo de adaptação. Sempre com a palavra, com a fé, tira a dúvida, tira a incredulidade, vai caminhando, Senhor, 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 me dá sabedoria, eu suportar essa pressão, me dá entendimento para responder essa pessoa, para tratar bem minha esposa, tratar bem meu marido, não ser desagradável com o meu chefe, com o meu patrão, mas ao mesmo tempo mostrar para ele quem eu sou, que eu também tenho vida, que ele tem que relevar algumas coisas. Gente, se readapta. Ele disse: eu sou homem sob autoridade, ou seja, eu sei obedecer, eu sei administrar isso. Eu também sou homem pobre, também sei da onde. Está tudo bem. Está tudo como a sua mente vai reagir diante de tudo que você passa. Não perca a sua fé. Vai, caminha, continua. Se adapta. Resolve os probleminhas que vão aparecer. Perde. Esses dias a gente está no nosso serviço e tem uma hora assim que você chega na rota que você está fazendo, começa a dar tudo errado, as entregas não aparecem no GPS, cai o sinal e não chega no lugar certo, e o Waze dá outro lugar. Eu lembro para você assim, filha, essa coisa aqui não é tudo. Eu vou fazer as que der, as que não der, eu vou devolver tudo. Quanto devolver tudo? Se o aplicativo me levou onde é, eu faço entrega. Se me levou, posso fazer endereço incorreto. Mercado Livre, vocês querem resolver. Eu não posso tomar conta do Mercado Livre. O que dá para você resolver, você resolve o que não dá. Deixa eu ver a pessoa. Não é importância. Não traz o fato das pessoas.